aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Alô, aventureiros! Bem-vindos ao Covil do Dragão. Aqui é Rodrigo Góes, o Dragão Branco. E a minha primeira vez foi como da maioria das pessoas, né? Muita ansiedade, muita pressão, e no final nem foi tão bom assim. Boa. E aí, invasores de Covil? Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e a minha primeira vez foi com a minha mãe. É o cara sendo cancelado rapidamente aí. Não, foi a primeira vez mestrando. Eles não deixam molhar o bico. Estamos aqui com ele, nosso querido amigo Gustavo Martínez. Gustavo, se apresente pra galera aí, diga pra eles que dragão você é, que é o mais importante aqui pra nós, por favor. Fala, pessoal. Estamos aqui invadindo esse covil, como disse o Ed. Espero que o dragão não me pegue. Mas eu sou o dragão laranja. Esse ninguém conhece. Olha, dragão laranja, explica pra gente aí, por que o dragão laranja? Pô, então, eu tenho um board game, card game, que é para criança mais nova, eu jogava com meu filho, de aventureiros que vão na floresta encantada e tem que destruir os bichos que estão lá amaldiçoando a floresta. E o jogo só termina depois que eles capturam o dragão azul e o laranja. Sei lá por quê, mas olha, tem esse dragão laranja lá. Foi o único lugar que eu vi, nenhum lugar. Já vi púrpura, do terremoto, Dimitril, tudo que é metal, tudo que é cor menos laranja. Só o Charizard, né? Só o Charizard. Que não é dragão, Que não é dragão. Ah, não, realmente, então não existe nenhum dragão laranja. Beleza, galerinha. Mas assim, é muito importante ressaltar que isso aqui é um podcast de RPG. Então, por mais que tenha parecido que era outra coisa, nós viemos aqui falar de RPG. Nossa primeira vez jogando RPG, mestrando, nosso amigo Gustavo vai falar um pouco sobre isso também, beleza? Então, peguem sua pipoca, seus dados e... Vamos lá, solta a vinheta, Ricardo. Fiquei esperando a vinheta. Pô, cadê o Ricardo? Eu também. É bom que dá uma pausa, fica perfeito. Vamos lá. E dado o início, o conclave. Pessoal, vamos começar falando da primeira vez jogando, né? Porque afinal de contas, pelo menos 99% dos RPGistas, acredito eu, começa jogando e não mestrando, não narrando, né? Fala pra gente, Gustavo, nosso dragão laranja. Como é que foi sua primeira vez? Conta aí alguma história interessante do início do RPG pra você. Sei que você é um dragão ancião assim como nós, então se lembrar vai ter histórias boas pra contar pra gente. Pô, faz muito tempo, cara. Eu comecei a jogar no começo da faculdade, isso século passado. Afinal, o dragão, né, mede as coisas em séculos. E foram os amigos meus, chamaram, né, um colega meu do colégio, a gente tava na faculdade, o amigo dele chamou e tal. Não conhecia, acho que eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ser um cara, eu digo que eu sou meio nerd. Eu gosto de umas coisas nerd, mas não tanto, algumas outras mais, outras menos. Eu ia perguntar agora, o que é um meio nerd, cara? Meio nerd, eu gosto de quadrinho, mas nem tanto, não gosto de videogame, adoro coisa de ficção científica, fantasia. E aí me chamou e tal, e o mais curioso é que não foi D&D, né, que eu comecei, que a maioria começa em D&D, mas não foi. Comecei com ele Aventuras Fantásticas, que é um livro-jogo, mas que tem a versão de jogo de mesa, né, com narrador e tudo. E comecei esse livro. Cara, e foi uma experiência maneiríssima, porque sobrou pra mim ali, no final das contas, fazer um clérigo, que não tinha ninguém que curasse no grupo, né, tinha um ladino, um guerreiro, um bárbaro, uma maga, mas não tinha um clérigo. Sobrou pra mim. E meu personagem, nesse jogo, você define tipo habilidade, energia, que é tipo a sua vida, né? E sorte. E ele saiu com uma habilidade horrorosa, que é sorteado. Então ele era péssimo em combate, mas tinha uma energia altíssima. Então ele era o tanque do grupo. Só a habilidade mais importante, né? Só a habilidade mais importante do jogo. E sortudo, que é como eu falei, né, que era o finado Guga Vitz, que foi aposentado, nem morreu, o personagem nunca morreu. Foi aposentado.
E, cara, foi interessantíssimo. É um jogo super simples, né? Muito legal. Tem várias histórias malucas que a gente viveu com esses personagens. Depois a gente acabou migrando pra D&D. O colega meu queria uma coisa mais cheia de 9 horas, regra de arma, regra de habilidades e coisas assim mais avançadas. A gente acabou migrando pro D&D, foi o mesmo personagem. Aí foi digamos, a reviravolta, que eu tirei uns números excelentes e fiquei com um personagem fortíssimo. Você começa a perceber quando são dragões anciões mesmo, né? Quando vem com frases do tipo cheio de 9 horas, né? Cheio de 9 horas. Isso aí você tem que ter pelo menos uns 9 séculos de vida para ter o direito de usar. Aventuras Fantásticas, cara. Isso foi surpreendente. Não, realmente, porque eu só fui conhecer Aventuras Fantásticas, eu até tenho esse livrinho, muito tempo depois de jogar muitos e muitos livros de jogos. Tipo, eu nunca nem tinha imaginado usar pra jogar RPG, de fato. Eu acho que eu nunca tinha jogado um livro-jogo antes de começar a jogar RPG. Não chegou em mim a mídia, entendeu? Uhum. Foi por ali que eu comecei, depois eu conheci, aí fui jogar vários sistemas, né? Eu até comentei aqui, cara, que é uma coisa bizarra, o fato de que, eu já comentei aqui uma vez, eu só fui conhecer RPGs de videogame depois de jogar RPG de mesa. Tipo, eu não sei nem como isso aconteceu, sacou? Até porque eu jogava videogame. É estranho, né? Mas acontece. Eu também nunca fui muito fã de videogame, mas eu conhecia jogos de videogame, mas não era... Na época eu chamava de RPG, a pessoa chamava de Adventure. Nossa, o Adventure. Adventure, que era historinha, você ia seguindo e tal. Que eu achava uma chatice, porque você E podia falar lendo. meia dúzia de coisas. Não, a meia dúzia que você podia falar, você tinha que falar a palavra certa. Se você não falasse a palavra certa, ele não respondia, era uma chatice. Nossa, isso aí era no PC. Você No tinha que PC. digitar as suas ações. Era incrível isso aí. Exatamente. Ah, caraca, eu não cheguei a jogar, eu cheguei a ver anos depois, assim. Porra, devia ser mó onda, né, cara? Pô, tinha uns amigos meus viciadaço nessa parada. Muito viciado. Se amarrava. E você, Ed, fala pra gente sobre a primeira vez aí que você Ou jogou. então, eu vou contar 2 histórias, né? A minha primeira vez jogando e a minha primeira vez mestrando. Que as histórias são meio que interligadas. Mas a minha primeira vez jogando foi por causa de uns amigos. Porque, na verdade, eu não tenho irmãos, mas eu fui criado muito próximo a alguns primos. E a minha prima Ana Paula, beijo Ana Paula, ela tem um amigo, né, o Luiz. E uma vez a gente caminhando, eu andava agarrado com ela direto pra cima e pra baixo, porque eu era o primo muito novo. E os irmãos de Ana Paula eram todos mais velhos que ela. Então ela tipo, andar comigo era, né, sobrava pra ela. Era ela que tinha que ficar me aturando. Aí um dia eu andando com ela, a gente encontrou esse amigo dela, ela parou pra conversar, e ele tava com um livro de AD&D embaixo do braço. E eles estão conversando e eu olhando pro livro, tipo assim, hipnotizado, pra capa do livro, que é maneiríssima. Aí ele percebeu que eu tava olhando e perguntou, pô, cara, você gosta? Aí eu, pô, parece legal, mas eu não conheço não. Aí ele começou, não, é um RPG, é um jogo que cada um cria o seu personagem e tudo mais. E ele foi contando e tipo, eu achando fantástico, achando incrível. Eu tinha o quê? Acho que 11, 12 anos mais ou menos nessa época, talvez um pouco menos. E ele contando as histórias, aí eu perguntei qual era o personagem dele, aí ele explicou que era o Paladino Montserrat, que era o paladino dele, e começou a contar as histórias, dos feitos, de estar com o dragão. Nossa, eu fui ficando louco. Aí um dia, o grupo dele, um rapaz faltou, que jogava de clérigo, faltou. Aí eu tinha ido só pra assistir, eu fui convidado pra jogar. Só que assim, eu não sabia nada das regras, nada. Então eles só viravam pra mim e falavam, joga esse dado aqui. Eles eram bem mais velhos que eu, né? Joga esse dado aqui. Eu ia pegar e jogava o dado. Ih, o cara tá machucado. Joga esse dado aqui pra curar. E assim, foi a primeira vez que eu joguei. E eu não faço ideia do que eu tava fazendo. E foi só aquela vez que eles me convidaram, né? Porque o molequinho ali na mesa com eles não quiseram deixar. Mas a sementinha tava plantada. Aí eu comecei a vasculhar as bibliotecas procurando RPG. Em São João de Meriti, tem até hoje, tem um Sesc, que é na divisa entre São João e Pavuna. E eu ia muito pra lá, porque minha mãe era sócia, eu acabava visitando muito. Aí eu ia pra lá e perguntava por material de RPG, eles me indicaram Dragão Brasil. Olha. Aí eu pegava um monte de Dragão Brasil emprestado, começava a ler, não entendia nada os termos, não entendia nada. E aí eu comecei a ler aquilo e achar cada vez mais incrível. Eu querendo jogar,
Aí aconteceu do mestre, né? Do rapaz que mestrava o AD&D, ele viu que eu realmente estava interessado, ele me emprestou um Defensores de Tóquio, segunda edição. Olha, tenho aqui. Que era um RPG que vinha junto com a Dragão Brasil. Mas na época, ele era uma paródia, né? Era uma paródia de RPG, era um RPG de série japonesa. Você podia jogar com um policial robô, você podia jogar com um ninja. Divertidíssimo por sinal, né? Você podia jogar com um integrante de Super Sentai, né? Ou um integrante de Power Ranger. A ideia era essa, era uma revista fininha. E eu comecei a ler aquilo e eu queria testar. Aí eu chamei a minha mãe. Mãe, eu aprendi um jogo aqui, joga comigo aqui pra ver se eu aprendi mesmo. Aí eu mestrei a aventura introdutória que vinha junto na revista, mestrei pra ela e tal. Paciência de mãe. Foi a primeira vez que ela jogou também e a última. Primeira e única. Cara, eu acho que minha mãe nunca se proporia isso, cara. E tipo, foi muito, muito divertido. E aí eu continuei um tempão gostando muito de RPG, mas sozinho, né? Não conhecia pessoas que jogavam. E os colegas de turma, não chamou ninguém? Eu tentei, mas ninguém se interessou na época. Ninguém falou, não, esse jogo de maluco. Cara, eu não vou jogar isso não. Passei muito por isso, mas assim, nesse sentido eu tive sorte. Mas eu não lembro nem exatamente o que me despertou. Acho que eu cheguei numa banca, algo assim, vi uma Dragão Brasil, comprei, eu comprava muitas dessas revistas que vinham imagens aleatórias e spoilers de anime, sacou? Nossa, a revista Herói, lembra? Vocês lembram? Na verdade, na época que eu comecei a comprar revistas, as Heróis já eram muito bem, assim, já eram raras, né? Tinham outras as versões genéricas delas, que eram mais baratinhas e tudo mais. E eu comprava essas revistas e vi a Dragão Brasil, se eu não me engano, foi até a edição Tado Selvagem, cara. Nossa! Aquela capa é linda. Nossa, bateu fundo aqui bateu fundo no cocorô agora. E aí comprei, né, por causa da ilustração da capa da Hit, que acho que é muito linda, né? Acho muito linda. E comecei a ler, cara, e me apaixonei pelo que falava do jogo ali, né? Só que sim, você não entende nada. Então você pega aquelas estatísticas ali e, empolgado com o jogo, tenta jogar de tudo quanto é maneira. Juntei uma galera, um grupo lá de amigos e começamos a inventar as regras em cima do que tinha ali. O engraçado é porque antigamente vinha, na Dragão Brasil, vinha em 3, né? Em 3 sistemas, né? Vinha D&D, vinha em GURPS e vinha em 3D e T. Storyteller, às vezes. Em 3D e T já. Às vezes vinha em Daimon, lembra? Também tinha em Daimon. Verdade. Cara, e assim, eu lembro que eu peguei Pô, GURPS ST. Pra que uma criança de 12 anos vai entender o que é um ST? Eu não consigo imaginar. Os outros devia deve ser força, né? Deixa eu ver, sei lá. Será que é Destemido? Desafio, destemido? Deve ser isso. E assim, a gente ia improvisando ali em cima dos atributos de AD&D e taco. Taco deve ser pra acertar, né? Porque é um taco, então... Pô, taco é uma das piores invenções até agora. Nossa, foi horrível. Um dia a gente vai falar sobre isso. É verdade. Mas é muito ruim. Taco merece um cast, cara. Merece um cast separado só pra ele. Taco era sempre a dúvida. Acertou ou não acertou? E nunca sabia se acertou ou não. E, cara, assim, eu ia jogando, mas eu nunca tive, assim, a pressão que eu comentei na introdução aqui do cast. Aconteceu essa pressão, foi na primeira vez que eu fui jogar a D&D, oficialmente falando, né? Porque quando a gente encontrou um mestre e tal, que ele ensinou pra gente o sistema, que tinha os livros, na verdade ele pegava de vez emprestado, que é o Marcelo. Inclusive, esse mestre, ele era... Olha só como as coisas encontram, né? Esse mestre nosso, ele era jogador lá daquela campanha que eu joguei quando era molequinho. O Marcelo jogava nesse grupo. Olha só. O Marcelo, quando começou a mestrar pra gente, né, a D&D, ele tava tipo que se desafiando, né? Porque ele sempre tinha sido jogador por anos. Porque na época o mestre, né, o DM, ele foi pra faculdade, foi fazer faculdade fora do estado. Aí ele deixou o material de RPG todo com os jogadores. Tipo herança, né? Não, foi. Você vai cuidar do meu material de RPG. Isso, passado de geração em geração ali. Líder.
Não, e o cara desesperado pra jogar, né? Porque não tinha mais o grupo, não tinha mais o mestre. Ele falou, quer saber? Vou mestrar. Só que não sei se nenhum dos jogadores dele teria coragem de jogar uma sessão dele. Ele catou os novatos. Catou os molequinhos da rua ali. Vocês querem testar um jogo diferenciado? É, tipo isso, cara. Se fosse hoje em dia, né? Seria até preso. Mas na época era legal, cara. Na época era tranquilo. A gente se juntou e ele mestrava pra gente constantemente. E aquilo me deixou bem tenso. E realmente, cara, eu não achei tão divertido as primeiras sessões. Porque eu não entendia nada. Como é que você explica taco pra uma criança de... Pô, não dá, cara. De poucos anos, tipo, de 12 anos, 13 anos. Acho que não, a gente devia ter um pouquinho mais, devia ter uns 13, 14. Mesmo assim, o taco era aquela coisa que era complexa, até hoje de adulto não vai entender. Então a gente eu ficava muito assim, nervoso, né, e tal, mas depois com a pressão do grupo, a galera, não, vamos jogar, e botava aquela pilha pra se reunir, a coisa foi se desenvolvendo, entendeu? Mas eu acho que essa história tá fora da linha do tempo, hein? Ah, cara, eu não considero antes, porque teve uma sessão só que você mestrou pra gente, mas eu nem lembro mais, cara. Olha aí, eu olha, lembro. Eu vou ser segredos sincero. revelados. Porque eu e o Rodrigo, a gente meio que se tornou amigo por causa do RPG. Olha aí, segredos revelados. Como a gente se encontrou, eu lembro perfeitamente, mas não lembro da sessão. Pô, assim, o Rodrigo começou a correr atrás de RPG. Aí um colega nosso, assim, colega de fliperama, a gente mal se falava, descobriu que eu tinha comprado um manual 3DT. E eles me procuraram pra poder mestrar. Mano, eu fico pensando até hoje como que esse cara descobriu isso. Quando eles saíram pra me procurar, eu tinha ido na padaria. Então eles atravessaram, tinha a linha de trem assim, que tinha que atravessar. Eles atravessaram a linha do trem, andaram alguns metros, me viram. Aí eles me viram, ei. Eu já olhei assim, e caraca, vou correr, nem sabia o que era. Não, cara, e assim, uma coisa interessante sobre esse dia foi porque do nada, esse nosso amigo em comum, né, que se chama Alan, ele foi até minha casa empolgadíssimo comentando. O engenheiro era um cara que a gente não sabia nem o nome, tinha um apelido de fliperama dele, a gente só se via no fliperama, vira e mexe, sabe? Sim, não era uma coisa, a gente sabia que ele morava por perto, porque via quando tava no mesmo fliperama, que era, vamos dizer assim, do bairro, né? Esse cara do nada chegou na minha casa falando, cara, não, aquele cara lá, ele tem um manual 3DT e tal, um manual 3DT. Falei, pô, cara, sério? Até hoje eu não sei como é que ele descobriu isso, cara. Vamos lá atrás dele, cara, vamos encontrar ele. Me disseram que ele mora do outro lado da linha do trem. Cara, a gente atravessou e encontrou o cara. Tipo, foi assim, uma coisa... Era pra ser. Realmente morava do outro lado da linha do trem, né, na rua. Não, pô, mestre, vamos jogar, que não sei o quê. Aí eu, vambora. Aí eu, pô, só que eu não tenho aventura. Aí o Rodrigo falou, pô, eu tenho uma revista que vem uma aventura chamada Dado Selvagem. Olha aí. Foi isso mesmo, caraca. Aí eu, pô, tá beleza então. Aí eu peguei e mestrei Dado Selvagem pra eles. E a primeira vez, como o Rodrigo mesmo disse, não deve ter sido muito boa, porque eu não tinha lido a aventura. Então eu ia lendo e mestrando. É provavelmente por isso que eu não lembro, né, Foi pra você, foi na tua casa, inclusive. Foi pra você e pro Alan. Tipo, lembro que foi lá em casa, e eu lembro que foram os mesmos personagens que a gente fez, foi o que a gente fez depois na sessão do Marcelo. Né? Tanto eu e o Alan. Foi. Marcelo. Inclusive, Dado Selvagem é uma aventura que eu consigo mestrar ela toda a qualquer momento. Se vocês falarem agora, aí, mestre Dado Selvagem, eu consigo. Cara, Tá marcado. Eu acho Dado Selvagem uma aventura bem simples, assim. Não é uma aventura difícil de se mestrar, não é... Eu considero ela em si uma obra-prima, cara, nesse sentido. Cara, é o feijão com arroz do RPG todinho naquela aventura, cara. E muito bem feito. Muito bem feito. A Dragão tinha muita coisa pra apoiar, né? A Dragão dava muito apoio à galera, né? Não, verdade. Eu tenho a coleção completa aqui. Caraca. Da Dragão. Da 1 à última. E também da revista Tormenta e da Dragon Slayer. Eu gostava pra caramba. Mas você tem fisicamente ou digital? Fisicamente. Caraca, olha fisicamente, comprada na época. Esse é um dragão. Eu consigo imaginar ele deitado em cima das revistas. Em cima das revistas. As revistas coladas no peito dele, né? Fazendo a proteção no meu pescoço longo aqui. Ninguém me destrói com a minha Dragão Brasil no peito, assim. É isso aí. Pô, e eu tenho essa aí que você falou, né, do Defensores de Tóquio. Eu tenho o 2, tem uma outra extra, aí, que lançaram também, uma revisada. Não, até porque, Gustavo, tinha as revistas antigamente, as páginas eram grossas, né, mano? Era um papel grosso. É boa, dá pra criar uma armadura boa. Você via que era pra vender. Pô, cara, eu tava vendo, não é querendo puxar o saco dos caras, não, mas os caras fizeram muito pelo RPG no Brasil, né, Fizeram cara? mesmo, fizeram bastante. Porque eles faziam a revista, tipo assim, você via que era pra baratear a produção.
pra chegar na banca com o preço mais acessível possível. Pô, chegava. Eu dei sorte que na época eu já tava na faculdade, né? E eu comecei a jogar na faculdade antes da Dragão Brasil lançar. Aí quando lançou, eu já tava na faculdade. Aí eu vi na banca. Falei, caraca, a revista de RPG é maneiríssimo. Cheguei a comprar umas outras que lançaram, que eu tive, sei lá, 3 edições. E morreram todas. Morreram todas. Aí eu continuei comprando. Eu comprei, sei lá, na 5, 6, uma coisa assim. E catei nas bancas, consegui a 1, a 2, as outras, né? E, cara, não parei, porque era onde tinha informação, cara. Onde a gente conseguia informação. É verdade, é verdade. Não tinha outro lugar, cara, pra conseguir informação de RPG. E uma coisa que a gente falou já em outro cast aqui, os materiais de RPG eram muito caros, né? Os livros eram muito caros, né, claro? Muito caros, muito As caros. revistas eram um alívio pra gente, né? Como a primeira Tormenta, por exemplo, foi um alívio. Exatamente. Memorável. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Gustavo, conta pra gente tua primeira vez mestrando, cara. Tô curioso pra saber. Você é mestre? Como é que funciona? Fala Eu pra gente. mestre também, mestre menos que o jogo ultimamente, né? Fiquei um tempo mestrando. Eu tenho até umas curiosidades de mestrar que é interessante. Como eu comecei com Aventuras Fantásticas, pra mim foi uma coisa assim, eu me acostumei. A gente jogou um tempão Aventuras Fantásticas, quase um ano, sei lá. E que as regras são muito simples, né, cara? Você joga 2 dados, soma um valor, tem que ter um resultado lá maior ou menor que a dificuldade. Não tem dificuldade. Então, pra mim, RPG tinha que ser uma coisa simples. Desde que comecei a jogar D&D, eu achava, cara, complicado demais. Eu falei, nunca vou mestrar esse troço. E nunca mestrei, até agora. Nunca mestrei D&D, porque eu não tenho paciência pra montar a ficha de NPC, cara, daquela. É uma coisa engraçada. Não tem condição. Eu costumava pensar assim de GURPS. Hoje em dia eu tenho tatuagem de GURPS no corpo, cara. Então, aí eu conheci GURPS. Falei, pô, vou mestrar uma parada em GURPS. Ainda não tinha mestrado. Aí, pô, tinha o livro do Cabeção, consegui umas xerox, né? Na época, xerox de alguns Cara, manuais. ele falou como se fosse nada desse livro do Cabeção, mas é a segunda ou é a primeira edição de GURPS? É a segunda edição de GURPS no Brasil, cara. O Cabeção roxo. Exatamente. Bonito. Com a horrorosa, capa branca, horrorosa. né? A capa branca, Isso. né? Era? Sim. Nossa, isso é muito nostálgico, gente. Isso é bem da Cabeção antiga. genérico. E era maneiro, que tinha várias opções. Você tinha várias opções de história ali, né? Não tinha um tema, tinham vários temas. Aí eu tive na mão GURPS Super, GURPS Magia, tive vários desses na mão. Só que, cara, eu não conseguia juntar a galera pra mestrar uma parada dessa, porque era tanta opção, a gente não conseguia decidir o que a gente queria jogar. Entendeu? Não, vamos jogar um futurista, vamos jogar... vamos jogar fantasia mesmo, não, vamos fazer uma parada aqui diferente. Cara, não conseguimos. Acho que a primeira vez que eu fui mestrar, eu não lembro de... A primeiríssima, foi a parada mais louca, foi Shadowrun. Caiu na minha mão, eu vi o Shadowrun, 3ª edição, comprei o livro, depois eu vendi. E... porque eu não ia mais mexer, né? Tava entulhando minha... Cara, pior que eu tenho o livro, acredito que eu nunca joguei e nunca mestrei. E eu tenho o livro. Eu mestrei uma vez, só que eu sempre gostei, né, de jogar descontraído, né? Apesar de eu tentar acompanhar as regras, principalmente Tormenta, que tem muita gente que se apanha ali, mas a gente tenta acompanhar. Eu gosto mesmo de mestrar, o Ed já viu, mestrar uma parada mais relax, mais... As regras é só ali um apoiozinho, né? Então, cara, quando eu fui mestrar Shadowrun, nossa, foi um inferno, cara. Um inferno. Imagina. Tinha, cara, a quantidade de regras, o cenário é maneiro, era empolgante. Mas a quantidade de regra, cara, era um troço louco. Mas, de fato, se você fugiu de D&D, né? Por causa de regras, caiu em Shadowrun, você se arrependeu drasticamente, né? Pô, drasticamente, cara. Pô, aí eu bolei a aventura lá e tal, tinha uma parada de investigação, entrava no mundo digital, não sei o que, vamos juntar a galera. O cara do mundo digital não foi. Falei, caraca, agora eu vou ter que botar essas informações que tem que achar em algum outro lugar, né? Aí espalhei lá e tinha a maga que fazia projeção astral e não sei o que, o pessoal foi jogando. Aí, pô, em Shadowrun você tem que calcular lá o nível de dificuldade dos dados, né? Um monte de D6. Porra, às vezes é um monte mesmo. A gente começa com 5, 6, 8, quando vê tá rolando 10 dados, e cada um vai comparar com aquela dificuldade, que tem um jeito de calcular, se for isso, se for aquilo, é 5, é 6, é 4, é não sei o que. No final eu já tava chutando qualquer número, rola aí, se sair qualquer coisa tá valendo, no final a regra já foi pro espaço no final do jogo. Aí foi a única vez que eu mestrei Shadowrun, cara, não deu. Não, galera, e quando a gente fala de quantidade de dados, a quantidade de dados realmente é algo complicado quando a gente joga fisicamente, né? E muitas vezes a pessoa que tá acostumada com bots ou com outras plataformas, né? Em que você rola digitalmente, pode rolar até 100 dados, que não tem problema nenhum agora. Pô, tranquilo. Hoje em dia, pô, o Google, você bota no Google, roll 100 D6. Pô, o cara rola pra você e ainda te dá um cara, total. é incrível isso, né?
maravilha, cara. A gente tinha que ficar pegando os dados, comprar Às vezes eu dados. olho, às vezes eu paro, olho e falo, caramba, eu estou no futuro mesmo, mano. Pô. Mas, cara, vou te falar, nada substitui o barulho de um dadinho batendo na mesa, né? Pô, jogar o dadinho, Pô, cara. muito Não, bom. com expectativa, né? certeza, com certeza. Quando Tanto cai que- da mesa. Pô, ninguém tem essa sensação. Dado virtual não cai da mesa. Quando rola o D20, aí o dado cai da mesa, aí alguém... Tá valendo ou não tá? Aí você, Exatamente. tá valendo. Aí você olha lá, pô, é 20! E sai gritando. É uma sensação muito gostosa, cara. Ou cai embaixo então- da cama, rola pra baixo da cama, pega o dado, cata o dado. Ou então quando cai um 4, um D4 no chão e a pessoa fala, cuidado onde pisa, cuidado onde pisa. Pô, aqui no perigo, pior que Lego. Cara, É verdade. Pior que Lego, cara. sem dúvida, cara. Uma vez eu tava lembrando agora da primeira vez de um amigo meu jogando, né? Um dos jogadores que eu meio que iniciei, né? Então da idade assim do meu sobrinho, foto de 20 anos hoje. Eles deviam ter uns 16 na época. E aí teve uma aventura que teve uma pegada assim. A gente tava jogando no playground lá do prédio onde meu sobrinho mora. O rapaz mestrando e tal. E aí eu acho que era até meu cunhado que tava jogando e teve um combate ou algo assim. Era aquele dado pra salvar, sabe? O combate, salvar a aventura. E aí o maluco tentou fazer, ficou na dúvida do que rolava. O pessoal, não, cara, tenta. Não lembro se era pra dar um tiro, se era pra acertar o boss, enfim. Eu só lembro da emoção de que quando o maluco falou assim, rolou, todo mundo ficou assim, 20. E pum, caiu 20, cara. Caraca, foi aquela... parecia que... Imagina final da Copa do Mundo, gol do Galera Brasil na vibrando. prorrogação. Caraca, todos os jogadores gritaram, mano. Eu lembro que meu cunhado voltou e assim, tá rolando jogo, que não sei o quê. Tudo assim, o meu outro cunhado, né, no caso, o pai do meu sobrinho. Cara, assim, foi muito legal, foi muito divertido. Não, esse de dado tem uma história que é ótima, cara. Ótima, quer dizer, só de contar, né? Que a gente jogava, então tinha o clérigo, né? Na época, a gente jogava uma versão de AD&D, que eu não lembro. A gente começou com aquele que classe e raça era a mesma coisa, né? Ih, esse é o D&Dzão mesmo, primeirão. Tipo BX, uma coisa assim. Aí jogava de clérigo, tinha um... E a gente só tinha humano no grupo, não sei porquê. Tinha o elfo era um classe arquétipo, elfo, né? O exatamente. anão também. Isso, classe elfo, classe anão, classe hobbit. E a gente até tem uns amigos que jogaram e tal, mas o núcleo mesmo era aquele basicão, né? O clérigo, o mago, o guerreiro. Era a ladina e a maga. E mecanicamente eram os melhores, né? Eram os melhores, exatamente. O clérigo era fantástico, pô, o melhor de todos. E o clérigo tinha uma regra que você jogava uns 2d6 pra destruir, pra espantar ou destruir O dados de morto-vivo. É verdade, cara. Né? 2d6. E eu tinha 2d6 pequenininhos só pra isso. Que a gente batizou de dados bents. Que eram os dados abençoados, né? Que era só tirava o número alto, aquele dado, só tirava o número alto. Aí uma vez juntou uns amigos, outro amigo nosso, não sei o que, ele, cara, contou uma história, não sei o que, dos dados bentos. Não sei o que, amigo meu, não, vou amaldiçoar esse seu dado, vou jogar até sair 1 em 1, 3 vezes seguida. Aí ficou lá rolando, pá, conseguiu, 1. Nunca mais o dado foi bom, cara, só tirava o número baixo, acabou com o dado. Ele transformou em dados de GURPS, cara. Transformou em dados de GURPS. Era pra dizer, putz, é verdade, vai ter jogado GURPS com eles. É verdade. Caraca, acabou com as mesas, com o meu destruir morto-vivo, cara. Meu Acabou cara, com o mojo dos dados, cara. Já Acabou era. com o mojo, exatamente, acabou com o Pô, mojo. é aquela coisa de você ver pelo lado bom das coisas, né, cara? Você deve ter ficado bolado com os dados, abandonou de lado, mas nem pensou que se jogasse GURPS, estaria bem. Pô, né, botava mais um dadinho ali, mesmo que saísse 6, pô, era 8, tá valendo, pô, ganhar quase tudo. Sem Pô, mas dúvida, é verdade, sem é dúvida. verdade. E no final das contas, nunca joguei GURPS. Sério? Sério, acabou, Que nunca isso, joguei cara? GURPS. Eu sou intitulado GURPS Boy, então eu preciso de mestrar GURPS pra você, cara. Pô, Vou marcar. Já que o Rodrigo citou o GURPS Boy, Opa! eu acho que dá pra contar a história. Que eu acredito que foi essa pessoa que disse pro Alan que eu tinha uma nota 3DT. Que tal qual o Samuel L. Jackson, ele foi por muito tempo o Nick Fury do RPG em São João de Meriti. Que é uma celebridade, é uma pessoa importante que eu tenho orgulho de conhecer e que em breve estará aqui, que é o Léo Black. Grande Léo Black. O famoso Léo Black. Olha aí. Meu mestre. Que jogava, que mestrava GURPS em Coelho da Rocha City. O cara, ele conseguia, tipo assim, reunir 20 pessoas na praça. Cara, parecia uma...
Nossa, tá tendo uma convenção na praça? Não, era O sessão. menestrel do RPG. O pessoal tava em ele mesas. botava, 13 pessoas jogando. Nossa. O cara mestrando sozinho, ele dividia... Cara, a sessão parecia uma novela, era dividida em núcleos, com 4 personagens, mais ou Nossa. menos, e ele ia andando pela praça, mestrando pra todo mundo. Cara, na boa, era um bardo nível 20 andando ali, cara. Pô, Incrível, incrível. Igual aqueles gênios que ficam jogando xadrez com um monte de gente. Pronto, era praticamente isso, cara. Era praticamente Caraca. isso. E eu Tipo mal isso. conseguia mestrar pra um grupo de 4. E foi ali que eu comecei a jogar RPG sabendo das regras. Foi quando já era Tormenta, já era Tormenta. Foi o meu primeiro personagem criado, meu mesmo. Foi Olha. o personagem de Tormenta, que era o Quasar e o Vec. Olha. Pô, não é Que maneiro. era um guerreiro mago e que virou um artesão de perucas, cara. Olha aí, fantástico. Cara, isso era o melhor da sessão do Leo Fantástico. Black. Na sessão do Leo Black você jogava até com um mendigo, se você Pô, quisesse. maneiríssimo. E funcionava na sessão dele, ele dava um jeito de funcionar, cara. Pô, maneiríssimo. Isso aí, pô, fantástico. Eu gostaria de ter jogado com um personagem E maluco aí, assim. esse personagem, ele se aposentou, né? Porque depois que eu comecei a entender, eu vi, nossa, eu fiz um personagem muito. E aí eu comecei a jogar com o Hector Sunscape, que foi o meu personagem favorito durante muito tempo. Que, sabe quando você gosta tanto do personagem que ele vira seu e-mail? Eu sei. Ele É o meu caso. Ele é meu e-mail até hoje, mano. O Hector É o meu, Sunscape. cara. O meu e-mail também é o Guga Vitz até agora. E foi incrível. Foi ali que eu comecei a adquirir maestria pra mestrar. Fui aprendendo a mestrar, jogando GURPS com o Léo. Pô, eu depois que eu tentei mestrar, mestrei uma vez lá o Shadowrun, que foi, pô, as regras eram muito loucas, faltou gente que precisava na trama. Caraca, aquilo foi a experiência de mestrar mais confusa e mais preparatória que eu tive, né? Eu falei, não, vamos mestrar outra coisa, não sei o que, tinha uns amigos meus mestravam e tal, só que eu ficava procurando RPG diferente, né? Aí eu encontrava uns maneiros malucos assim, ninguém queria jogar e tal. Aí uma vez a gente foi mestrar pra uns amigas nossas que queriam conhecer. Eu falei, pô, o que que eu... Não, eu posso mestrar, o que que a gente vai mestrar? Cara, eu peguei até uma aventura da Dragão, que era da espada de Slash Calibur. Acho que foi essa. Nossa, essa aventura é boa. Acho que foi essa aventura aí de Slash Calibur. Da espada Falei, pô, que falava e arrumava briga com os outros, né? Isso, acho que é essa aí mesmo. Essa aventura é boa. Aí eu falei, pô, mas caraca, não tenho vontade de jogar nada disso aí, vou pegar um sistema assim. No final, cara, eu fiz o meu sistema, que era o mais simples que eu consegui pensar na minha vida, pra não ter que me preocupar, né? Eu nem rolava dado, só os jogadores, né? Eu falei, não quero nem fazer, só quero ficar aqui gerenciando. Pô, foi maneiríssimo, foi uma experiência fantástica, cara. Foi uma das melhores que eu tive, assim, que me deu gosto de RPG simples, né? Então, Que é o beleza, que eu gosto demais. vamos publicar ele quando? Cara, não sei se vocês conheceram, sendo um dragão ancião, não sei se vocês conheceram uma parada chamada RPG Laboratory. Olha, eu já ouvi Era falar. Já ouvi falar. rpglaboratory.org. Era um site que você podia publicar. Era tipo uma wiki que botava RPG. Aí eu botei lá, traduzi, botei. As regrinhas são muito simples, assim. Você criava um personagem escolhendo 2 classes, uma principal e uma secundária, e acabou. Seu personagem estava criado. E rolava 2, 3, 1, 2 ou 3 D6 e comparava com um alvo lá. E funcionava bem, né? A maioria das coisas era abstração. Teve uma história maneiríssima, cara. Eu mestrei umas 2, 3 aventuras nele, acabei que não consegui mestrar em muitas não, porque às vezes a galera tava esperando uma coisa mais hardcore, assim, de regra e tal, então eu tentava mestrar uma coisa diferente. Mas ficou ficar lá, a galera comentou, eu fiz umas modificações e tal, mas fica no coração. Agora tá muito velho já, foi gerado, pô, no século passado. Não tem, nem combina mais com hoje em dia, já tem coisa diferente aí. Então vamos falar do hoje em dia. Gustavo, fala pra gente, e o jogo RPG hoje pra você? Como é que você tá jogando hoje? Eu acredito que, com a maioria das pessoas, mais digitalmente do que fisicamente. Uau, né? vai queimar a pauta aí do próximo episódio. Olha rapaz. aí. Mas Então. me fala assim, hoje, no sentido da evolução, como você se sente, né, ter evoluído nesse meio tempo? Mestrando, jogando... Cara, etc. eu acho que, assim, quando eu comecei a jogar, a gente jogava fantasia, que era o que tinha, né? E pouquíssimas aventuras de outras coisas, assim. Shadowrun, eu acho que a gente jogou um Alcadim, joguei Alcadim.
umas 2 vezes, que era de fantasia árabe e tal. E a gente jogava uma ou outra coisa diferente, era muito pouco, né? E eu acho que o que mais evoluí foi nos temas de jogo, né? Vontade de jogar temas diferentes, né? Mas assim, eu fiquei muito tempo jogando muito pouco, porque a vida adulta chega, né? E você fica sem tempo. Sei como é. Só que eu comecei a jogar, comecei a encontrar uma galera que jogava, não sei se chegaram a experimentar, jogar em chat, assíncrono. Né, o mestre jogava, botava ação, você botava a sua ação, o outro botava ação. Nossa, o Play by Mail, eu joguei por e-mail assim, um tempão. Assim, Tipo eu vou até preciso comentar uma coisa sobre isso, cara. Teve uma época, eu não sabia que isso existia. E aí teve uma época que a galera tava difícil marcar jogos e tal. E eu tive a ideia de fazer isso por comentários do Facebook. Não sei se o Ed lembra disso. Lembro. Eu fiz um grupo no Facebook, né, uma página no Facebook dessas, era um grupo, agora não me recordo, e o pessoal ia comentando. Só que aí tinha um limite, né? Uhum. E aí eu decidi fazer isso pelo WhatsApp, cara. Eu fiz um grupo no WhatsApp. Isso, e até eu joguei funcionava, muito. cara. Funcionava quando os jogadores não eram muito chatos e queriam, sei lá, fazer coisas mirabolantes e sem sentido. O negócio funcionou, foi legal, entendeu? E aí eu nem sabia que existia, até um camarada, tem pouquíssimo tempo, um escritor camarada meu, ele falou que só os mestres assim atualmente por não ter tempo. Ele até me mostrou, acho que é o Rollgate, eu acho. Rollbait, tem algumas regras. Mano. Tem alguns aplicativos que você consegue fazer isso. E na época tinha até regra, tinha os emojis para você representar as coisas, né? O emoji de quando você tá narrando, o emoji de quando você tá falando, gritando, sussurrando, se você está usando poder, se você tá rolando dado, alguma coisa assim. Tinham vários emojis que você podia usar para poder dar uma palhinha do que estava acontecendo ali quando era off, se queria fazer um comentário em off. Às vezes tinha um grupo off, um grupo on, para você ter o jogo num grupo e comentário no outro. E eu joguei várias aventuras assim, em Tormenta, em Cthulhu. Joguei vários jogos em vários sistemas assim, durante muito tempo, cara. Foi muito divertido, uma parada muito divertida. E eu terminei outro dia de mestrar uma campanha, cara. A campanha é até vergonhoso falar campanha. Foi uma one shot que durou 5 anos. Toda em chat assíncrono. Tá, não, calma aí. Antes de você continuar, me explica direito isso. Como é que uma one shot demorou 5 anos, cara? 5 anos. Aí eu encerrei ela exatamente 5 anos depois. A gente tinha a data de início. Eu encerrei ela 5 anos depois. Porque foi tanta pausa. Aí pausa um, aí o outro demora pra responder, aí dá uma pausa, aí vem virada de ano, não sei o que, um outro tira férias, outro perde emprego, outro não sei o que a one shot durou 5 anos pra terminar, cara. Mano, isso por texto, hein, cara? Por texto, um grupo de WhatsApp, a pessoa ia mandando, e foi uma parada que eu inventei, era um sistema, assim, a gente tinha um grupo, fazia parte de um grupo de WhatsApp que discutia RPG. Tinha várias atividades, o pessoal marcava mesa, onde eu conheci a maioria dessas mesas, assim. Eu conheci uma galera, a gente jogava e a gente acabou fazendo um outro grupinho pra jogar uma aventura lá e continuamos. Agora vamos jogar o quê? Vamos jogar isso, vamos jogar aquilo. Aí jogamos uma aventura com um RPG chamado In Space, que é tipo um futurista de sátira, assim, meio de zoação e tal. Foi bem divertido, a regra é completamente diferente para apostas. Não é rola dado, você aposta coisa, bem legal. Pô, isso deve ser maneiro, hein? Isso deve ser maneiro. A gente pode tentar mestrar isso aí um dia. É bem divertido. E a gente falou, a gente achou um jogo, todo mundo gostava de coisa minimalista, né? A gente achou um jogo chamado Psycho Techno Samurai. Psycho de psíquico, né? Techno de tecnologia e samurai. Que é um jogo cyberpunk. De samurai, de lutador cyberpunk. Aí é um jogo cyberpunk com poderes psíquicos. Só que só tem 3 atributos: o tecno, o psychic e o samurai. Esses são seus atributos. Caralho, muito foda. Aí um é 1, um é 3, um é 5. Você joga um D6, soma, tem que tirar 7 ou mais, acabou. E tem 6 pontos de vida. O sistema era isso. Eu falei, então, vou mestrar essa parada aí. Foi esse que durou 5 anos. Um cyberpunk ambientado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Bom que só tinha um outro jogador do Rio, outro era de Campinas, outro é de Brasília, não sabia nada do Rio de Janeiro. Falei, não tem problema, vai jogando aí. Eu gosto das ambientações no Brasil, cara. E era maneiro, legal. Cara. E aí tinha uma trama maluca de... E a gente viajou em cima, né? Cada um narrava as paradas meio livre, que não tinha regra nenhuma, regra só isso, né? Aí era uma parada que uma empresa japonesa, depois de uma guerra com a América do Sul, comprou o Rio de Janeiro. E, uma parada muito louca, foi muito divertida. Por isso que durou 5 anos. A gente ficava parando e voltava. E foi a one shot de 5 anos. Difícil de imaginar o Rio de Janeiro cyberpunk. Pô, aí, ó. Eu acho que isso é uma ideia de um quadro, hein? Que a gente pode fazer aqui. Pegar alguma parada mais ou menos com essa pegada, tipo, e imaginar como seria um cenário. Então, tem alguma parada assim, fazer na hora aqui com a galera.
Apoiado, Tipo, apoiado. Rio de Janeiro maneiro. Cyberpunk. Como seria? A gente pode chamar até 2 convidados pra poder fazer Dá isso. pra chamar 2 convidados. Tipo, falando. Olha aí, hein? Não, eu tô devagando. Vamos seguir. Ricardo, anota isso aí, Ricardo. Aqui, ó, gente, ó. Aqui no Covil, quem sabe faz ao vivo, ó. A gente tá gravando uma coisa e cria a pauta pro outro episódio. No De mesmo nada. episódio, do nada. A gente é assim. É isso aí, Nada, isso aí, já prepara. Esse meu eu só não falo mais porque eu botei um monte de nome de empresa, nome de família poderosa do Rio, e aí eu não quero tomar processo, não. É só colocar o nome da família e botar X no final. Tipo, troca pô. isso. Ah, não, a família Garotinho X. Pronto, já era, já quebrou. Ninguém as pode te vogais. processar. Troca as vogais, né? Não é a família Silva, é a família Solva. É mais ou Não, menos cara. isso aí, cara. Trocaram nomes assim dessa maneira que nem se fez agora de Silvio e Solva. A Dragão Brasil fez várias vezes. Várias, Não deu várias. nada, não deu nada. Fantástico, apoio É, completamente. mano. É, Rio de Janeiro, governado por Bigfoot. Governador. Pô, Cara, mas isso me lembra a primeira vez que eu joguei Rai Brasil, cara. Aí Brasil é incrível, cara. Pô, nunca É, joguei. mestrado. É sistema Daemon. E assim, é uma paródia de. Assim, eles pegaram o mapa da América do Sul, colocaram de cabeça pra baixo e bem-vindos a Rai Brasil. eu me lembro dessa história, eu acompanhei. Eu não cheguei a jogar, mas eu bem me lembro. legal, bem legal, cara. É bem divertido. As piadas são muito boas. Eu joguei com a clériga, cara. Jurema de Xangô. Sério, cara, era bem maneiro. bom, Eu muito mestrei bom. uma aventura de Rai Brasil que eles tinham que ajudar o comendador a cumprir os caprichos da Chica da Silva, cara. Nossa, olha Aí que tudo maneiro. que ela pedia, eles iam lá e faziam quest. Ah, eu quero um barco. Aí, pô, os caras tiveram que arrumar alguém que conseguisse construir um barco e tal. Pô, fantástico. Foi maneiro, foi maneiro. Cara, é muito divertido. Pô, muito divertido fantástico, mesmo. cara, fantástico. Esse aqui eles tinham que. Eles, nessa aventura, que durou um tempão, que durou 5 anos a one shot, tinha que pegar os vídeos de um acidente que teve gigante. Foi um circo que pegou fogo, que inclusive foi um fato real em Niterói, e que eu transplantei pro futuro, né? O Marcus Frotex, o dono do circo. Que. que estava sendo usado, esse vídeo estava sendo usado numa parada política lá para a empresa que comprou o Rio conseguir comprar mais terras, as terras imperiais, digamos assim, e que é para dentro do Rio de Janeiro. E os caras foram lá invadir a base lá da empresa para roubar o vídeo, não sei o que. Cara, foi uma parada muito louca, cara. Foi bem. Aí o melhor eram os personagens, cara. Tinha uma mulher especializada em tecnologia, tinha um guerreiro com poderes psíquicos, né? E um cachorro. O terceiro personagem era um cachorro. Nossa! Era um cachorro. Feito pelo Thiago, cara. Ah, Do nosso- eu não consigo imaginar o Thiago jogando com um cachorro. Cachorro, cara, é muito bom. Spark, fantástico, um dos melhores personagens. Cara, Eu assim, sim, eu acho legal, assim, quando o jogo se desafia. Eu era muito disso, assim, quando eu jogava Nossa. mais, né? Teve uma vez que o Rodrigo foi jogar com uma personagem cega. E todo início de sessão ele botava uma venda pra jogar. Nossa, difícil isso. Era Esse uma é difícil. merda, porque ele queria jogar os dados e ficava tateando toda hora. Tinha que ficar entregando o Putz. dado na mão dele. Aí jogava Nossa. o dado, aí todo mundo ficava olhando. Aí ele, quanto é que saiu? A gente, e ele não tá vendo, não. Nossa, putz. Era muito divertido, era muito Cara, divertido. pior que a pauta foi pras cucuias e virou uma onda de nostalgia gigante esse podcast, né, cara? Legal, cara. É porque nostalgia traz dinheiro, cara, então isso é É importante. evolução, faz parte da evolução. É, isso aí. Faz parte da evolução que tá na pauta. Nós somos aí dragões e anciões, cara, somos nostálgicos É. da natureza. Exatamente. Pô, mas eu acho que isso faz parte sim, cara, porque eu comecei a jogar esse jogo assíncrono, né? Às vezes a galera tava coincidentemente na mesma hora no chat, a gente começava a jogar síncrono ali um pouquinho, né? Alguém tinha que parar e tal, era, pô, muito divertido. E eu joguei várias aventuras diferentes, né? Como eu falei, Cthulhu eu joguei, aí cheguei a jogar algumas online quando começou esses primeiros VTTs da vida aí, mas eu voltei a jogar mais depois quando eu comecei a entrar mais apoiando podcast, pô. Aqui eu preciso até falar do podcast do RP Guacha, cara. Não, que por favor, afinal, né, nós somos
Nós somos os filhos pródigos do RP Guacha, né? Temos que reconhecer isso aí. Não, sem dúvida. Pô, e foi quando eu voltei a jogar mais, cara. Eu voltei a jogar bem mais ali, porque eu jogava mais digitando, né? Mais em texto, né? E lá eu comecei a jogar realmente online, juntar a galera. E é um RPG diferente, né, na verdade, do que comecei jogando, né? Joga mais rápido, as aventuras são mais curtas, e as histórias são mais curtas e tal, e você consegue jogar rapidinho, você tá aqui, você liga, joga e tal. Então achei, pô, foi uma evolução. E os temas muito variados, né? A gente ficava muito naqueles temas tradicionais, ou seja, muito de esperar ter um livro para te dizer a aventura, né? Te dizer o cenário, né? Você comprava um cenário e tal. Putz, aqui no Rio tinha uma loja fantástica que você ia, a gente ficava namorando os livros ali na estante. Os vários cenários de GURPS fantásticos, cara. Que, pô, eram maneiríssimos os livros de cenário de GURPS, eram os melhores, assim. Eu até acho que é por isso que eu gosto tanto de GURPS, cara. Por ser tão genérico, né? E na época ele era o único sistema genérico, assim, dessa fora o 3DT, mas o 3DT ainda tinha aquele foco mais no... Não, mas o GURPS anime, veio né? Antes. O GURPS veio bem antes. Muito antes. O GURPS era o sistema genérico, então acho que por isso me apaixonei. Isso. Porque eu ficava assim, insatisfeito em estar engessado na fantasia medieval. Mas eu era super imaginativo, sempre imaginei 1 milhão de coisas, sabe? E tinha muito suplemento legal, né, cara? Muito, cara. Muito suplemento. Maneiro. Eu lembro que eu tirava dúvida de física no GURPS Super. Pô, porque eu não sabia, eu não conseguia calcular calor específico e lá explicava. Uma doideira, cara. GURPS Swashbuckler, GURPS Goblin, GURPS Inflação. Pô, o GURPS Goblin era maneiro. Ah, não, o GURPS Inflação eu joguei na vida real, cara. Chega. Nossa, esse aí não precisa não. Cara, tem muitos GURPS, cara, muitos GURPS mesmo. Pô, e era uma parada maneira. E hoje em dia, cara, a gente joga com uma galera, né, que nesses grupos de apoio, tem o Caquitas também, podcast, que é muito bom. Aconselho a ouvir também, pô, fantástico. E os grupos, cara, eles jogam coisas muito variadas, né, agora. E, cara, eu já joguei com um personagem muito louco. Joguei com idoso, com velhinho, que foi disputar coisas de campeonato de dominó. Já joguei com um peixe, num cenário de peixes. Todo mundo era peixe. Já joguei as coisas mais enlouquecidas e de... Vocês faziam borbulhas de amor? Não, né? O meu personagem, no caso, não. Eles eram peixes que estavam numa... Tinha um casal lá que era um peixe siamês. O casal jogava com um peixe siamês. Caramba, que maneiro. Com 2 cabeças. Eles ficavam num laboratório lá, não sei o que. No final eles estavam sendo experimentados. Aí, no final, o personagem terminou fugindo do laboratório. Um peixe matou o casal, um matou o outro. Foi uma parada muito louca, cara. Muito surreal. Mas foi uma aventura ótima. Não, o hilário é que você vou jogar com um peixe, vai pensar que vai ser uma aventura super light, tipo Procurando Nemo, né? Que é logo a primeira referência que vem. Aí termina com assassinatos e mortes. Mortes, um deles era um limpa-vidro ali, entendeu? Escondido. O meu era um baiacu. Joguei com um baiacu chamado Baia. Era maneiro. Pô, é fantástico. E aí o que eu digo, a evolução hoje em dia é isso aí. Eu não tenho mais... A gente joga uma mesa de Tormenta, né? Eu tava numa outra, não consegui acompanhar. Tive que sair. Mas, cara, agora pra mim RPG é qualquer história, cara. Dá pra jogar RPG. Você te juntar uma galera, você consegue... RPG das paradas mais maneiras. Eu tenho muita vontade de jogar aquele RPG de novela. Pô, tem uma galera que joga Paixão de las Passiones, cara. Tenho muita vontade de jogar. Pô, cara, quem mestra direto isso aí, acho que é a Luana, cara. Que inclusive logo vai estar aqui também conosco. Ah, não, certamente. Ela não tem escapatória, não. Fala com ela. E eu vou falar errado o nome dela todas as vezes, só de implicância. Vou começar já agora. Em breve, Luana Cebion estará aqui com a gente. Luana Sabichão. Mas se for pro ar, cara, ela vai reclamar muito. Saiba disso. Nossa. Corta meu nome. Deixa só o do Ed. O Ricardo de raiva não vai tirar. Vai deixar pra ela ver. Ele vai pegar e jogar lá pro início do cast. Pra não ter risco de ela não ouvir. Ele vai colocar com eco, tipo do seu Creyson ali, pra quem é velho também. Né? Porque a Luana sabe ser bião, Cara, então eu acho que com essas palavras do Gustavo falando sobre nossa evolução, né? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, Ed. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, eu acho que o cast esse foi um dos melhores casts já feitos no programa.
Perfeito Então, pra deixar o não- Ricardo doido, porque não tem pausa, não tem meio, não tem fim. Ele vai falar assim, maravilha. E eu nem contei as histórias da peruca verde do nosso personagem de RPG, do ladino que terminou casado com o rei. Não, tu sabe que tu vai ter que voltar pra contar essa história, né? Porque Então joga já essa- está convidado para uma parte 2 desse podcast. Entendeu? Se quiser, é muito bem-vindo, tá? Portanto que não cobra Estamos nada, aí. você vê isso. Se não cobrar nada, a gente Então, aceita. Estamos Pode aí. voltar. Não, estamos de boa. Então, vai trazer mais um para fazer contra os anciões. Boa, essa é boa. Então, Gustavo, fala pra gente, redes sociais, qualquer projeto que você tiver, algum trabalho que você precise divulgar, o espaço é todo seu, meu amigo. Por enquanto, É isso aí. A única coisa que a gente não garante, se você perder seguidor, tá? A responsabilidade não é nossa. acho que nem dá pra perder seguidor, cara. Tem tão pouco seguidor que eu acho que não consigo perder. Então vai ganhar, vai ganhar. Os caras nem sabem mais que estão me seguindo. Então eles não vão deixar de seguir. Eles não percebem. Cara, eu não tô com nenhum projeto por enquanto. Tô de boa aí, aconselho seguir os podcasts que eu falei aqui, o RP Guacha, o Caquitas, podcast muito bom, são podcasts de graça, pode ouvir, né? Aqui o Covil. Tá, meninas do Caquitas, queremos vocês aqui. Boa, muito Por favor. bom, vale muito. O Covil aqui, por favor, venham pro Covil. E, cara, acho que é isso aí. Um dia eu apareço na mídia aí. Vamos me chamar de novo, de repente aí, ó. Se fizer sucesso, começa uma carreira solo. Quem sabe vira um dragão honorário aí, ó. Quem sabe? Dragão O honorário, ó. quem sabe vira um dragão contratado. Contratado viu? aí, ó. Aí a gente vai ter que chamar o dragão laranja. burocrata pra poder registrar ele. É Né? verdade. Pra oficializar. Primeiro e único dragão laranja. O dragão laranja aí não é o E não é o Charizard. não é o Charizard. Que não é dragão. Charizard não é dragão. Não é dragão. Beleza, galera. Vamos Rodrigo, lá. redes sociais. @Covil do Dragão. DU Não. Dragão, nosso Twitter. Tá? Isso. E como Por é que as pessoas favor. podem pra te encontrar, cara? Ou você não quer ser encontrado? Por enquanto eu não quero que me encontrem, não. Ou então só vim aqui no Covil me ouvir, que mais cedo ou mais tarde vocês me encontram. Um dia Quem desse. quiser falar comigo, trocar ideia, só falar comigo no Instagram, de Nascimento, no Instagram e no Twitter. Lá vocês vão ver um pouco das maluquices que eu falo e das barbaridades que eu apronto nas mesas de RPG. Do quanto a É gente isso sofre aí, jogando gente. com ele. Ah, nem é pra tanto. Eu bato, mas eu sou carinhoso. Ele falou isso com um dedinho na boca e um sorrisinho. É só pra assustar a gente. Então, gente, é isso aí. Um abração pra vocês e até a próxima. Beleza, cara. Vamos lá, senão o cara vai bater na gente. Valeu, obrigado, gente. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.